tudo bem? Nós vamos falar de uma parte muito importante do aerodesign, tá? E que muitas das equipes deixam só para o finalzinho e ou não fazem ou fazem de maneira muito corrida. É a parte de otimização estrutural, tá? Eu acho que vocês, como alunos aí, vocês estão acostumados a ver otimização, vocês se empolgam com isso desde o início do curso, mas acabam fazendo uma otimização do pré-projeto, né, que também é legal, né? Mas a gente pode utilizar a otimização aí durante todas as fases. Tá certo? Então, sem mais delongas, tá? Que eu vou falar primeiro, eu vou nivelar aqui, tá? Eu não quero que isso elimine pessoas que às vezes não sabem os conceitos básicos, não sabem nem o que é otimização, né? Então, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, tá? Bom, qual que é a nossa agenda de hoje, tá? Hoje à noite nós vamos ver o seguinte. Eu vou fazer uma introdução à otimização para vocês, tá? Depois, eu vou falar dos métodos de otimização estrutural. Eu quero falar, não entrando nos méritos matemáticos, mas para que eles servem, tá? Onde utilizar cada um, focando sempre na aplicação, tá legal? E aí eu quero entrar na otimização estrutural no aerodesign com um exemplo prático, tá? De como, utilizando sistematicamente os métodos de otimização estrutural, foi possível reduzir o peso de uma aeronave, tá? Otimizada através dos métodos de otimização estrutural e dimensionados, tá? Com o julgamento de engenharia, tá? E em seguida eu vou mostrar o pacote OptiStruct, está no finalzinho, se der tempo eu vou tentar abrir o programa para vocês e tal. Mas é o seguinte, eu quero focar sempre no porquê vocês estão fazendo as coisas. Porque isso é o mais difícil de encontrar na internet, para falar a verdade. Vocês vão conseguir encontrar aí tutoriais para um monte de coisas, sabe? E como apertar os botões na ordem correta para um monte de coisa. Mas às vezes você entender o porquê você está fazendo aquilo vai te dar condições de fazer um projeto seguinte. Igual, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, se vocês olharem só os botões que eu apertei para projetar a fuselagem de aerodesign que eu vou mostrar para vocês, vocês vão saber resolver só esse problema. Mas se vocês entenderem o contexto maior, vocês vão conseguir aplicar a diversas situações. Tá bom? Então, a otimização é muito importante, tá? A gente tem um método sistemático para poder dimensionar uma estrutura, porque, por exemplo, imagina a gente tem um painel reforçado desse tipo aqui, né? Se a gente tiver 7 parâmetros, né? O que nem é tanto, né? Vocês verem, né? Talvez se alguém aí do aerodesign tiver vendo aí, às vezes os algoritmos de otimização que vocês implementam no MATLAB tem mais do que isso. Se você fosse rodar todas as possibilidades, se tivesse 10 possibilidades diferentes para cada parâmetro, 1 segundo para avaliar a resposta estrutural, né, que nem é tanto, imagina que você roda o seu modelo em 1 segundo, você demoraria 116 dias, tá? Isso aqui é um modelo simples. Imagina se fosse compósito, ainda tivesse as camadas e tal, tá legal? Então, vamos definir como que nós vamos chegar na configuração ótima dos parâmetros do nosso projeto de maneira mais simples possível. Então, vamos pensar no conceito de otimização matemático, né? Então, isso aqui a gente aprende lá no segundo ano, primeiro ano do segundo grau, né? Que o ponto de máximo ou de mínimo, né? Tem a ver com as constantes do polinômio, né? É o menos b sobre 2a, não é? Então, uma parábola, né? A gente já consegue saber.
Mas qualquer função, a gente sabe que matematicamente, né? Então, a gente tem uma inclinação negativa, se a gente tem um ponto de ótima, né, então um ponto de extremo, um mínimo, então a gente teria uma inclinação negativa. Essa inclinação, se você for acompanhando a curva, ela vai diminuindo até que a inclinação é zero e aí ela começa a subir. Isso aí, todo mundo sabe, é derivada, definição de derivada. Então, uma condição necessária para que o ponto seja de mínimo é que a derivada seja nula, né? Uma outra condição é que ele tenha, para o ponto ser mínimo, é que eu tenho uma curvatura positiva aqui, né? Então, essas definições matemáticas. Então, eu vou tentar pular isso aqui, tá? Ponto de mínimo, a gente tem lá do cálculo e tal, derivada igual a zero, derivada segunda positiva, né? E aí seriam as condições, uma primeira condição necessária e a segunda condição suficiente, tá? Então, eu vou focar aqui na otimização monoobjetivo. Então, o que é isso? Eu tenho um critério de projeto que eu quero otimizar, né? Otimização estrutural, isso é um pouco direto, que em geral a gente quer otimizar peso. Então, eu quero o avião mais leve possível, tá? Não é sempre, tá? Existem casos que o mais interessante, mesmo que você busque o menor peso, seria você utilizar o otimizador de maneira indireta, buscando o menor peso. Então, vamos lá. Variáveis de projeto são aquelas que se alteram durante o processo de otimização, podendo ser contínuas, inteiras ou discretas. Tá? Então, são as espessuras, são quais tipos de tubo que eu vou utilizar, são o que vai variar no meu projeto. E eu coloco variáveis de projeto, mas em geral a gente fala de variável de projeto. Tá? E a gente tem um vetor com as posições do vetor, né? Isso aí em programação aí é simples a gente imaginar, né? Que a gente tem um vetor com n posições, né? E aí a gente faz a otimização desse vetor de variáveis de projeto. A gente tem as restrições. Então, o nosso projeto, a maioria das vezes, principalmente em se tratando de otimização estrutural, a gente tem uma restrição. Pode ser uma restrição de fabricação, mas muitas vezes pode ser restrição da resistência. O material não resiste indefinidamente. Né? Então, eu posso ter uma restrição que a tensão máxima seja igual a um valor X. Né? Espaço de busca. Então, eu tenho um domínio ali. Né? Eu tenho sempre que definir um domínio. Pode ser o conjunto dos números reais. Quando eu tenho otimização discreta, eu posso ter algumas opções da qual eu posso escolher as minhas variáveis de projeto, né? E a função objetivo é o que eu quero otimizar. Então, é o peso, é a rigidez, é a frequência natural. Então, aqui é a função objetivo, né? Que ela é uma função da variável de projeto, né? Então, assim, o peso depende das dimensões ou da densidade do material, né? E o ponto ótimo é o ponto onde você chegou e definiu o seu projeto ali. Bacana, beleza? Então, assim, eu vou utilizar esse jargão aqui daqui para frente, tá? E o valor ótimo é o valor da função no ponto ótimo, que aí depois a gente consegue ver quanto que a gente melhorou, né? Às vezes a gente tinha um projeto original que foi feito ali na munheca, né, no julgamento de engenharia, e a gente pode ver, ó, a gente otimizando, a gente teve um valor melhor do que eles. Vamos lá. Então, vamos definir o problema de otimização. Eu quero minimizar uma função, f é a função objetivo, g e h são as restrições. Eu tenho m restrições de desigualdade e k restrições de igualdade. Eu tenho n variáveis de projeto, x1, x2, x3 até xn. Aqui ficou x3, mas é xn, beleza? É o seguinte, minimizar sujeito a menor
do que tal valor. E se eu quiser maximizar a rigidez? Eu posso? Pode, mas é porque o problema é escrito dessa maneira porque minimizar uma função é a mesma coisa que maximizar menos a função, ou maximizar 1 sobre a função. Então, em geral, é montado de uma maneira só, todos os algoritmos são implementados para minimização, e mesmo que o problema seja de maximização, você utiliza na forma padrão. Então, eu tenho condições de otimalidade, né? Eu não vou entrar na matemática disso aqui, não, mas isso aqui tem a ver com aquela questão da derivada ser igual a zero, a derivada segunda positiva, então ela tem que ser estacionária, então tem a ver com a questão da derivada, né? Só que aqui a gente está vendo um vetor, né? Então é um gradiente aqui, né? Eu já tenho um vetor de funções, né? Então tem que ser estacionária e tem que ter eu não vou entrar tanto aqui, não, senão eu vou ter que começar a deduzir equação aqui, tá? Tem no Wikipedia, se você quiser ver, sim, tá bem resumido, tá? Então não dá para entender. As equações estão certas, mas está bem resumido. Se vocês quiserem uma fonte para entender melhor as condições de otimalidade, eu vou mandar um livro do Aurora, que eu estudei recentemente aí. Eu vou colocar o link na descrição. Algoritmos de busca, então tem alguns, tá? Então, necessita o cálculo desse ano. Esse ano é o análogo à derivada segunda. O gradiente, quase Newton, ele faz uma simplificação. Eu vou passar rápido, tá? E aí tem alguns métodos. Tá muito em voga aí os algoritmos genéticos, tá? Então, eles têm uma grande vantagem que não precisa calcular derivadas, e eles têm uma grande vantagem que eles conseguem encontrar mais facilmente ótimos globais. O que isso significa? Imagina que eu tivesse vários pontos de mínimo, né? Eu tivesse uma função seno, por exemplo. Então, eu tivesse vários pontos de mínimo, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Eu tivesse uma função que tivesse... não tá legal, não. Que eu tivesse um comportamento mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. E aí eu poderia, usando um método baseado em derivada, eu encontraria um desses pontos de mínimo. Mas utilizando os algoritmos genéticos, como eu tenho toda uma população, eu tenho mais facilidade de encontrar o ótimo global. Só que em contrapartida, ele tende a rodar muito mais lentamente. Deixa eu ver que esse cara ele não vai sumir. Deixa eu ver como é que eu apago essa beleza. Beleza. Não funcionou não. Deixa eu tirar isso aqui. Perdão, galera. Então, beleza. Já passei os algoritmos de busca, né? Aí, vamos falar agora de técnicas de otimização estrutural. Então, vamos dividir em 3 tipos de métodos principais, tá? Eu teria uma otimização paramétrica. Imagina que eu tenho uma viga em balanço e eu quero projetá-la para ser uma treliça, tá? Que eu sei que é uma estrutura bem eficiente. E aí eu faço a conectividade aqui de maneira mais ou menos aleatória. E coloco e faço uma otimização, tá? Das dimensões da minha treliça. Eu posso otimizar também o formato aqui, tá? Então, otimização de forma. E eu posso fazer um outro tipo de otimização também, topológica. Fazendo a otimização eu tenho uma estrutura que ela é contínua aqui,
E aí eu quero ver aonde eu posso ter vazios, de forma que eu tenha a estrutura mais eficiente possível. Tá certo? Voltando aqui, pessoal. Vamos só definir bem a otimização paramétrica. Eu quero minimizar o peso. Então, o peso é função das espessuras ou propriedades, pode ser comprimento também, tá? Eu posso colocar como restrição o comprimento de cada uma das treliças, tá? E aí eu posso estar sujeito a restrições de fabricação e também a resistência, tá? Então, uma das restrições é a resistência, não pode quebrar. Outra coisa, eu posso maximizar a rigidez. Imagina que eu quero otimizar a forma, maximizando a rigidez, tá? Então, posso maximizar a frequência natural, por exemplo, né? E sujeito a restrições de fabricação, ou posso restrições de tensão também, isso aqui fica um raio muito pequeno, tá bom? E o que eu quero entrar um pouco mais a fundo aqui, tá legal? É a otimização topológica. Por quê? Ela é um pouco mais anti-intuitiva, tá bom? Porque eu quero uma distribuição ótima de material, tá? E eu vou partir de um inicial contínuo, tá? E durante o processo de fabricação, áreas vazias vão ser criadas. Então eu vou mudando a topologia. Agora eu consigo uma otimização descontínua. Na otimização de forma, imagina que eu defini 5 buracos, né, e eu quero mudar o formato desse buraco. Tem que ser contínuo, um não pode interceptar o outro, tem vários problemas. Aqui eu já fujo um pouco disso, tá? O resultado geralmente é uma geometria irregular, entretanto, eu preciso interpretar. Então, a otimização topológica, de maneira geral, tá? Ela precisa ser suavizada. Na otimização paramétrica, em geral, o resultado ele já é o final. Você já passa esse resultado para ser desenhado. Na otimização topológica, tem que ter um certo refino e, às vezes, existe uma otimização posterior. Tá? Então, o seguinte. Tem o domínio inicial, discretizo em elementos finitos, né? Apliquei a carguinha aqui, né? Obtive essa topologia. Agora, tive uma interpretação aqui do que é. Verifiquei, fabriquei. Verificou, passou, mas ainda pode ter um processo adicional. Eu posso definir parâmetros com base na topologia obtida através da otimização, e aí eu fabrico depois. Tá? Então aí eu tenho um step a mais. Isso é muito utilizado, tá? O KC390 utilizou muito também nas nervuras. A carenagem, a asa fuselagem foi utilizada também. Tem muito disso daqui, tá? Então, eu vou passar bem rapidamente. É o seguinte: encontre um x que minimize essa função c, tá? Essa função c é uma função que se chama compliance. F de t, F transposto, é o vetor de forças aplicado no modelo, e U são os deslocamentos que foram obtidos, tá? Isso aqui é a flexibilidade, tá? Compliance é flexibilidade em inglês. E sujeito a um volume que eu vou diminuir. Então, eu vou definir uma fração de volume. Eu quero 30% do volume inicial, quero 10% do volume inicial, quero 20% do volume inicial. E aqui tem uma restrição de igualdade. Isso aqui nada mais é do que o modelo de elementos finitos, tá? E aí, a variável de projeto é uma variável que se chama densidade no elemento. Que aí a rigidez vai ser ponderada por essa densidade, tá? E aí, geralmente, tem-se um fator de penalidade que se coloca aqui, tá? Isso é um método que aí depende do material, mas a maioria dos softwares, o OptiStruct, por exemplo, utiliza 3 aqui. Então, tem muito estudo aqui sobre a melhor forma de obter essa penalização, tá certo? E aí você faz o seguinte: se fosse 1, tem material, 0 não tem material. Isso aqui, você queria um problema que fosse discreto, né? Mas você acaba fazendo um contínuo equivalente. Então, eu vou ter, onde for
1 a densidade tem material, onde for 0 não tem. Então eu vou determinar que a partir de uma certa densidade existe material, para lá, para baixo não tem. Ficou claro? Inclusive esse P aqui é para eu não ter um problema que ele varia a densidade continuamente, senão ia ser muito ruim, tá certo? Ia ser difícil determinar. Então eu tenho uma força, e aí eu vou fazendo as iterações, tá? Até eu ter uma distribuição onde é mais vermelho, tem mais densidade de elemento, e aí vai tirando onde tem as menores densidades. Eu falei isso aqui para dar uma introdução a vocês, o que é otimização topológica, tá? Só para, na hora que eu for falar desse exemplo prático, todo mundo entender. E aqui vamos falar do aerodesign, que todo mundo veio aqui para isso. Talvez vocês estão vendo teoria aí, assim, pô, mas eu queria ver o aerodesign. Essa aqui é a aeronave de 2006, tá? E vamos falar de um artigo que aí é o seguinte, essa aeronave aqui, eu não quero falar dela, porque a competição evoluiu muito, principalmente em ferramentas, tá? Então, eu vou falar aqui de um artigo, um grupo de 3 alunos, tá? E foi o seguinte, eles pegaram um avião que eles utilizaram na competição de 2017, e aí utilizaram a otimização topológica e viram se podia ter sido melhor ainda, que eles já utilizaram a otimização, mas aí eles fizeram de maneira sistemática e viram que poderia ter sido melhor ainda. Então, eu quero mostrar como que foi feito isso daqui. Tá? Então, assim, vocês podem ver aí tutorial de como faz otimização topológica, o tutorial de como faz otimização paramétrica, mas por que você vai fazer as paradas? Vamos ver. Então, eu queria dar o mérito aqui, tá? Então é o seguinte, qual que era o problema deles? Eles tinham um tipo de construção do cone de cauda aqui, ou tail boom aqui, do tubo de cauda, que não era tão eficiente. Assim. Você tinha que escolher um tubo e pronto. E aí pensou assim, bom, por que a gente não utiliza outro tipo de solução, né? Fazendo um tubo aqui treliçado. Mas aí tem, assim, o céu é o limite de como você pode fazer esse tubo aqui para ser ligado na fuselagem aqui na frente, tá? E aí pensou-se numa coisa desse tipo aqui, né? Eu mostrei esse cone aqui, que são uma restrição de projeto, tá? E aí ficou com essa carinha esquisita, tá? Com a empenagem vertical, teve que vir para frente, e ela precisou ficar com uma área muito grande, né? Porque para compensar o volume de cauda, né? E aí, acredito que quem participou dessa competição deve ter encontrado problemas similares, né? Então, o seguinte, essa empenagem vertical aqui, ela tinha uma estrutura principal, a longarina, tá? E aí, pensou-se numa fixação desse tipo, tá? Que é o seguinte, você faz a estrutura trabalhar o máximo como uma treliça possível. Estudou-se diversos outros tipos de fixação, né? Mas quanto mais esse tubo trabalha em flexão, pior. Então, o ideal é você deixar os elementos da treliça trabalhando realmente como eles deveriam ser, uma treliça mesmo. E não chegar no meio do tubo. Tá? Então, propôs-se 2 tipos de espaços de projeto. Tá? Então, um triangular, um quadrado. Tá? E foi estudado. Tá? Então, isso aqui, o algoritmo que eu vou passar para vocês, teve um trabalho extenso aí de vários tipos diferentes. Tá? E aí começou-se a pensar como a gente ia ter que... eu não quero entregar como é que a WrestleFly faz a fuselagem, mas isso aqui é uma restrição de projeto que é mais fácil você posicionar os tubos no plano que você posicionar 3D, né? Então, o espaço de projeto ele não pode ser o sólido, né? O espaço de projeto ele tem que ser o plano aqui, né? Então aí fez o espaço de projeto com a face aqui. Então, o seguinte, qual que foi o carregamento utilizado?
utilizou-se um envelope de todas as cargas. Então, eu tinha uma carga máxima na empenagem vertical e uma carga máxima na empenagem horizontal, que não coincidiam, elas não ocorrem ao mesmo tempo, mas combinou-se, tá? É uma maneira de fazer, tá? Inclusive, em livros didáticos de otimização topológica, vocês veem assim, as maneiras mais simples é você combinar todos os carregamentos. Beleza? E obteve-se uma estrutura mais ou menos dessa maneira aqui. Então, assim, pô, mas o que isso significa? Significa o seguinte. Onde está mais vermelhinho, ele está com a densidade, né, com a função lá, a variável de projeto, 1. E onde está mais azul, está mais próximo de 0. Então, essa otimização foi feito tirou-se tudo que estava abaixo de um certo valor, se não me engano 0,3, uma coisa assim, tá? E aí ficou uma estrutura parecida com uma treliça, dessa forma aqui, tá? E aí, agora a gente tem a otimização paramétrica. Como é que a gente vai fazer a otimização paramétrica a partir disso aqui? A gente gera uma geometria e a gente cria um nó em cada união aqui e une por uma linha. E aí a gente vai fazer o nosso modelo de otimização a partir desse modelo, tá, com elementos de barra. E quais são as vigas que foram utilizadas? Tinham 5 tipos, tá? 5 barras, 5 tubos, tá? Com diâmetro externo, diâmetro interno. E aí é uma otimização discreta. Inicialmente, o que o Daniel e o William começaram a fazer é colocar várias restrições entre as variáveis, né? Porque elas são acopladas, né? Então, por exemplo, o tubo 1, o diâmetro externo dele é 5 e o outro é 3. Então, eu tenho uma relação entre esses diâmetros, né? Então, eu tenho uma lista, tá? E aí, depois eu tenho uma relação com o externo e o interno. Só que isso começa a demorar a rodar demais. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, e a relação é igualdade, né? Então, quando for 1, o externo é 5, o interno é 3. Relações de igualdade, elas demoram muito a rodar. Então, relações de desigualdade, elas são mais simples. Por isso que até quando você faz a otimização topológica, você não coloca a fração de volume igual, você coloca menor ou igual. E isso facilita computacionalmente muito. É muito difícil o computador achar um número igual ao outro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A igualdade é uma coisa muito difícil. Porque você tem um erro ali na última casa decimal, você fala ali, esse é igual ao outro, e aí é complicado. Então, qual que foi a minha sugestão? Então, foi o seguinte, aqui estão os carregamentos, tá? Eles somaram tudo e tal, e prenderam aqui. Foi a gente estudar qual que é o modo de falha crítico, tá? Porque eles têm 2 modos de falha distintos, tá? Então, eu posso ter falha por colapso, tá? Pode passar da tensão máxima, e aí eu ter a fratura, tá? A falha, passar da tensão máxima. Ou eu posso ter uma falha por instabilidade, eu posso ter flambagem. Então, o que a gente fez? A gente pegou e colocou todos os tubos como mais fino possível. A gente pegou e falou assim, não, vamos ver qual que é o modo de falha crítico, dimensionar para ele e checar o outro. Então, aqui são as tensões para todo mundo. Isso aqui está mais carregado, né? Que a carga está chegando aqui. Todo mundo o mais fino possível. Qual que era a margem de segurança para
faltou um. Qual que é o fator de segurança para resistência? Aí deu 0,14. E o alto valor, o que é o alto valor? O alto valor é que quando a gente roda uma flambagem, né? Quem já rodou flambagem em elementos finitos sabe que o alto valor nada mais é que a carga aplicada sobre a carga crítica, né? Então, se eu tenho um alto valor de 1, é que eu estou exatamente na carga crítica. Se eu tenho um alto valor menor que 1, quer dizer que está flambando. Se eu tenho um alto valor maior que 1, quer dizer que eu tenho margem. Se eu tenho um alto valor igual a 2, então quer dizer que eu posso dobrar a carga. Tá? Então, eu posso ver que o fator... Isso aqui é um fator de segurança. Né? O alto valor acaba sendo um fator de segurança. Né? Que aqui eu estou rompendo bem aqui, né? E é isso mesmo, 100 megapascal. Ó, tá? 10.900, fica isso tudo mesmo. Que aqui eu preciso de um tubo mais parrudo. E aqui o alto valor deu 0,08. Por que eu fiz isso? Que é o seguinte, o que faz uma estrutura romper, basicamente? Eu sei que tem flexão aqui, mas a gente fez estruturalmente para isso aqui trabalhar mais como uma treliça. Então a gente fala assim, olha, então o que é importante é a área. Então eu teria que otimizar a área. No caso da flambagem, é inércia. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada um dos tubos e vamos fazer otimizando uma tabelinha de inércia só. E aí nós vamos pegar e vamos fazer uma barra equivalente, sem ser tubo. Então eu vou fazer uma dimensão idealizada, né? Cuja inércia é igual à seção tubular. E aí, ó, ficou bem legal. Ó. Eu tenho que a inércia da seção real é igual à inércia equivalente, ó, isolo o raio, né? E aí, pô, tem o raio equivalente, e eu otimizo, encontro o raio, eu tenho uma tabelinha de raios, né? Eu calculo as inércias, e aí eu tenho uma tabelinha, e eu faço uma otimização discreta, só que aí agora eu vou otimizar só a parte de instabilidade, tá? Que é o crítico, e eu vou ter menos variáveis, menos restrições, tá certo? Então aqui agora eu só vou ter, em termos de fabricação, 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta restrição é o alto valor de flambagem, que foi adotado que o alto valor de flambagem fosse igual a 1.2. Por quê? Isso aqui foi até uma sugestão. Seguinte, põe uma margem de segurança, além de tudo, além do fator de segurança de 1,5 para a carga última, né? Vamos utilizar 20% como uma gordurinha aí. Se a gente já inseriu uma certa incerteza ali, quando a gente fez o cálculo do arraio equivalente, tá? Tem uma certa incerteza, e a gente otimiza e depois a gente verifica full e a gente já tem esses 20%. Aqui é só a tabelinha, tá? A inércia e o raio equivalente, ele vai pegar dessa tabela. E aí chegou-se nessa distribuição, tá? Aqui cada cor significa um tipo de tubo, né? Então esse aqui é o tubo mais grosso aqui, que ele é um tubo que ele vem contínuo aqui da empenagem vertical e chegou aqui. Esse tubo amarelo é o segundo mais de maior bitola, tá? E aí aqui os pretinhos aqui são os mais fininhos, tá? Então ficou basicamente aqui eu tenho esse contraventamento aqui vertical, ele já é um pouquinho mais espesso. E na parte de cima eu tenho todos os tubos aqui, eles já são do tipo verde, tá? Porque eu tenho uma carga grande aqui, que esse tubo aqui, ele pega bastante flambagem. Tá? Então, quando foi feita a verificação, verificou-se, e olha só, a gente dimensionou para flambagem 20%. Então, como a gente escolhe a otimização discreta, não vai bater na casa certinho, né?
28,5, ó. Ufa, ainda ficou na nossa margem, né? Olha que legal. E a tensão, olha que bacana, mesma estrutura otimizada, é o que a gente estava imaginando antes. Continuou dimensionada por flambagem. A margem por segurança ficou para a tensão ficou 51%. E aí, olha só, foi feito no ano de 2017 e utilizou-se o algoritmo de otimização topológica, depois a paramétrica engatinhou um pouquinho, tá? Não foi feito de maneira sistemática, igual eu estou mostrando para vocês aqui. E o de 2018, que eles apresentaram no Congresso ICAS, tá? Que é uma conferência internacional, tá? Que tem em diversos países do mundo, de International. Eu vou mostrar para vocês depois, quem não conhece. International Council of Aeronautical Sciences. Se não me engano, é isso, tá? Se não for, alguém me corrige. Eles conseguiram 49% de redução de peso para 2017. Então, se eles tivessem feito exatamente a mesma coisa, eles teriam com 50 gramas de peso a menos nesse componente. Pode parecer muito pouco, assim, pô, mas 50 gramas, coisa de 3 quilos, mas você vai tirando em várias coisas, e aí, no final, é uma baita redução, tá? Beleza, galera? E aí, curtiram? Eu vou abrir alguns modelos aqui, tá? Para a gente entender um pouco melhor o processo. Algum de vocês aí conhece o HyperMesh? Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a malha. Ó. Deixa eu explicar aqui algumas simplificações que foram feitas. Eu tenho aqui os 3 planos, onde é o meu espaço de projeto, né? Eu posso ter treliça em qualquer lugar desses planos. E a fuselagem, ela vai ter 3 nós aqui, então eu posso estar preso aqui, ó. E eu coloquei um número de apoios aqui. No caso, eu estou falando mas esse modelo aqui, créditos ao Daniel Andrade, tá? Esse número de restrições aqui é só para dar mais ou menos a espessura de um tubo, tá? E poderia sobrar um pouquinho, é melhor do que faltar, é melhor do que ter um nó só, tá bom? Aqui eu tenho as cargas na empenagem vertical, tá? Então tem a maior carga, eu tenho uma carga aqui de sustentação, tá? Só que o centro de pressão, ele não é no fixador, né? Então, o que foi feito? Pegou a carga aqui, aí mudou o braço, né? E aí calculou qual que seria os momentos aqui, né? Tanto momento torcendo num sentido e no outro, tá? Beleza? Não tem momento fletino aqui nesse sentido, porque não considerou-se o arrasto como força, tá? O arrasto ele foi considerado bem menor que a sustentação. Aqui, já no caso da empenagem horizontal, eu tenho aqui a sustentação para baixo, tá? Típico, né? Tem o momento torsor e o momento fletor. Beleza? Então, vamos ver aqui, revisar o que é os nossos elementos. Ó. Eu tenho a minha região de projeto. Eu tenho a minha região onde que ela não faz parte da região de projeto, que é uma região adjacente à aplicação de carga, tá? Que é interessante que eu mantenha para a estabilidade do método, tá? E eu tenho esse elemento aqui que ele se chama RBE, tá? RBE vem de Rigid Bar Element, que esse caso aqui ele é um RBE2. Esse RBE2 ele é um elemento completamente rígido, tá? O que isso significa? Que o nó
onde está sendo aplicada a carga ele é independente, os outros dependem dele. Então todos vão se mover junto com esse nó aqui. Tá? Se não me engano, ele é 2. Eu não sei onde é que está escrito. Deixa eu ver se está escrito aqui. RB é 2. Tá? Agora isso aqui são os carregamentos, tá? Eu já expliquei para vocês, eu vou esconder. Aqui as restrições. Beleza? Ó, uma consideração, considerou-se, tá? Simplificação, tá? Considerou-se o carbono com propriedades equivalentes isotrópicas. Por que isso daí? O tubo ele tem uma direção preferencial. Então a gente consideraria meio que ele teria uma rigidez axial, que essa seria a rigidez que você utilizaria, e a rigidez da flexão, que é a que você utilizaria. Então a gente coloca aqui um modo de elasticidade equivalente e um Poisson, tá? Então já tem os carregamentos e as condições de contorno. Então com isso eu já consigo rodar uma análise. Bom, roda a análise. Só que agora eu quero otimizar. Então, vamos ver a otimização. Eu vou otimizar a topologia. E o objetivo é minimizar essa resposta que chamou de comp, que é o compliance, né, que é a flexibilidade. Então, resposta, vamos ver aqui, ó, comp, o que é? É o compliance total. Então, aqui eu poderia pegar por caso de carregamento, ou pegar total, ou ainda pegar só de um componente, tá? Mas esse aqui é o jeito, assim, by the book, tá? Assim, o jeito mais simples de fazer. Fração de volume foi restringido até um valor fixo, tá? Foram feitos diversos testes, tá? Se você for ver, o valor padrão que o software vai te dar é 0,3, mas faça com 0,3, depois faça alguns testes e veja qual que é a sensibilidade, tá? Isso aqui não é receita de bolo. Se você for testar só esse valor aqui, provavelmente você não vai ter sucesso em todos os seus testes. Tá? Então você tem que usar uma fração de volume apropriado. Tá? Comece por 0,3, que é o padrão de todo software. Então tem essas respostas. E qual que é a minha restrição? É que eu estou limitando a fração de volume em 0,11. Ou seja, eu vou otimizar essa minha estrutura para maximizar a rigidez, mantendo somente 11% da massa. Deixa eu acompanhar algumas coisas aqui para explicar para vocês, tá? Ele está rodando a iteração, tá? Então ele está no progresso da... Ele vai rodar a análise e aí ele vai calcular em qual direção ele vai perseguir o mínimo, tá? Então nesse caso aqui não é um algoritmo genético, tá? Então vocês estão vendo que já está na iteração 2. A gente não tem, eu tenho a população e tal, quanto cada geração, taxa de mutação, não tem esses parâmetros, tá? Ele é baseado em variações, tá? Beleza? Ele vai calcular qual que é a direção. Ele tem a vantagem, o OptStruct roda muito rápido mesmo, comparando com outros softwares. Só que ele converte para um mínimo local. E aí é o seguinte, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma figura parecida com essa aqui, ó. Não, como assim parecido? Você não falou que você rodou o modelo lá e tal? Rodei, claro. Mas foram feitos N testes. Eu peguei um dos modelos que os meninos rodaram, tá? Que o Daniel, o William e o Ramon rodaram, tá? Eu tô só testando aqui pra gente ver mais ou menos como é que isso funciona na prática, tá? Então, assim, eu quero passar tudo, mas não dá para entrar no detalhe e tal de cada coisinha. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que a gente faria depois, tá? Cria uma geometria, tá? Um sólido com aquele espaço de projeto. E aí a gente cria linhas aqui, tá? Com exatamente nos pontos, tá? Unindo os pontos e cria uma malha, tá? Com esses pontos. Isso aqui pode ser feito diretamente aqui no
HyperMesh, ou vocês podem fazer em um software de CAD, tá? Vocês podem exportar a geometria como IGS e fazer depois no software de CAD. E aí, vocês vão... 24 ainda. Pra você ver, otimização não é igual a análise não, demora, né? Isso aqui é para otimizar a geometria. O que foi feito? Olha só, agora tem algumas coisas que tem que ser bom senso também, tá? Assim, na hora de você rodar, tá? Eu poderia pegar cada um dos tubos e colocar como uma propriedade diferente, como uma variável de projeto diferente? Poderia. Só que, dá uma olhada no meu carregamento. O meu carregamento, eu estou aplicando a sustentação da empenagem vertical para um lado só. Então, assim, é desejável que eu tenha o plano XZ de simetria. Então, tá vendo que as cores são as mesmas, tá? Deixa eu agora abrir aqui, tem vários componentes diferentes, tá? Então, tem esse tubo 1 aqui, que é um tipo de tubo. Tubo 2, que é o de baixo. Tubo 3, que aí este daqui, tá? Amarelinho. Então, foi feito de forma que eu tenha uma simetria aqui, ó. Tá vendo? E aí, agora, eu tenho a restrição já vai ser num ponto só, né? Eu não vou colocar em vários nós aqui, é num ponto só, tá? Essa malha, tá? Ela tem que ser refinadinha. Eu não posso botar um elemento só, porque senão eu não vou capturar onda de flambagem. Isso aqui é uma amostra de tudo que vocês podem ter no nosso portal, tá? Isso é uma das coisas. Então, vamos lá. Então, eu tenho que ter um certo refino aqui, tá? Beleza? Eu sugiro de uns 20 elementos, tá? Então, assim, não precisa mais. 20 seria o máximo, tá? Mas, assim, 5 seria o mínimo e 10, assim, talvez seria um valor se você estiver demorando muito para otimizar. Bom, então aqui agora é num ponto só, tá? Tem os carregamentos que são os mesmos. E aí tem essa... que o Obstruct chama de carregamento, mas isso, na verdade, esse EIGRL é um parâmetro que ele um parâmetro que ele regula todo o problema de alto valor, tá? Nesse caso, eu tenho uma análise estática, uma análise de flambagem e uma análise modal, tá? Eu tenho agora, já vou mostrar na árvore aqui, fica um pouco mais fácil, tá? Então agora, o objetivo é minimizar volume, tá? Ou seja, aqui eu já estou diretamente vendo o que eu quero, que é o menor peso. Então, minimizando o volume, eu vou ter menor massa, porque a densidade é igual para todo mundo. E aí, ó, quais que são as respostas? Eu tenho o volume, tá? Que é o do tipo de resposta do tipo volume, tá? Esse buck é do tipo buckling, tá? Que é o alto valor. E tensão. Então, vamos ver aqui, ó, só para a gente entender um pouquinho melhor. As respostas, tá? Vamos revisar aqui. Eu tenho flambagem e tensão. E aí a restrição é que o alto valor seja menor do que 1.2 e a tensão seja menor do que... Opa, perdão. O alto valor tem que ser maior do que 1.2 e a tensão tem que ser... tem que ser menor do que 1.300. Então, agora posso rodar essa otimização. Essa otimização aqui, ela é discreta, tá? Tem uma lista de... E aqui eu tenho valores para as propriedades, tá? Eu tenho uma lista de... Aqui eu tenho várias propriedades, porque
eu tenho uma propriedade diferente, está começando com um valor de diâmetro, né? Que aí eu vou variar numa lista. Certo? E aí, estes valores otimizados são checados posteriormente, tá? Que aí foi encontrado isso daqui, tá? Beleza? Então, galera, era mais ou menos isso que eu estava querendo falar com vocês hoje, tá? E dúvidas, entrem em contato com a gente, tá? Continuem acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, certo? Que o nosso objetivo aqui é disseminar o conhecimento. E a gente precisa do feedback de vocês, tá legal? De dúvidas, de sugestões, tá legal? Beleza? O importante, tá? O que diferencia o ensino que eu quero passar para vocês é a interpretação, tá legal? Porque isso aqui, você podia usar qualquer software. Você não precisava utilizar o Abstract, tá? Estes conceitos, eles são aplicáveis a vários outros softwares. Boa pergunta. O software é gratuito? Não, mas ele tem versão de estudante gratuita, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do YouTube que eu falo de vários softwares que são pagos, que eles têm na indústria, tá? Só que eles têm versão gratuita. Então, você tem um limite de nós. O do HyperMesh é um dos que tem menos limitações, ele permite até 100 mil. Então dá para você rodar um monte de coisa, tá? E as equipes de aerodesign, em geral, conseguem uma versão ainda do software. Bons engenheiros estão faltando no Brasil, tá? E se apesar de estar difícil de ter trabalho, as empresas têm dificuldade em achar bons profissionais, tá? Queria agradecer, tá, pessoal? Vocês terem ficado comigo até aqui. Um abraço, até mais.